Porque, você sabe melhor que eu, a indústria levou para o remédio, não levou para a natureza. Então, muita gente vem com pressão alta, falei, continua com o seu medicamento, mas eu vou lhe dar magnésio junto e tal. Aí começa a falar, eu estou me sentindo mal, estou com tontura. Falei, mete a pressão. Tá baixa. Falei, tira o remédio. Só o magnésio equilibra, entendeu? Incrível, né? É incrível. Então, mas aí veja, a geriatria não dá, não dá magnésio. Entendi. Entendeu? Então, a gente precisa melhorar o óxido nítrico. Então, tem todo um conceito que eu sinto muito mais lógico e ampliado, mas que, segundo as questões que a gente vive, não tem interesses que vão... Magnésio todo mundo pode comprar e não precisa ter patente. Entendo. Dos 100% dos seus clientes, quantos por cento são acima de 50 anos? Eu diria que cerca de 70%. 70%? É. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Um homem com testosterona alta, 1380, ele pode ter disfunção erétil? Pode, porque a gente precisa, de novo, ter cálculos. Veja, vamos lá, fazer uma metáfora. A pessoa comprou uma mercadoria, comprou a mercadoria, já pagou a nota, só que está na estrada. Ele tem a mercadoria? Tem, mas não tem, porque está na estrada. Por que eu falei isso? Porque nós temos o SHBG, que é um hormônio transportador de hormônios. Ele transporta a testosterona. De acordo com o cálculo que a gente tem que fazer um cálculo para saber se aquela testosterona está disponível. Porque eu posso ter 1.300, mas eu posso não ter disponibilidade. Então não está atuando. Primeiro. Segundo, a questão da disfunção erétil não está baseada só na testosterona. Tem também todo o quadro circulatório. Então a gente precisa melhorar muitas vezes o óxido nítrico e olhar também mecanicamente se não tem um distúrbio de circulação na região peniana. Terceiro, o senhor tem uma empresa, o senhor tem a fábrica, está tudo bonitinho, só que está sem energia elétrica. Então não vai funcionar as máquinas. Qual é a principal glândula de energia do corpo, que eu chamo de Itaipu do corpo? A tireoide. Tireoide é a glândula mais, digamos assim, esquecida e a mais importante. Nós temos muitas disfunções tireoidianas, muitas. O senhor não imagina a porcentagem que não aparece nos exames. Não aparece. O senhor descobre? Então, primeiro, quadro clínico. O quadro clínico é mais importante. Eu sou do tempo onde o professor dizia assim, a clínica é soberana. Eu posso olhar o exame, mas se eu olhar para o paciente e eu perceber que ele está me dizendo, a nível do corpo dele, do organismo dele, está incompatível com o exame, eu deixo o exame de lado. Eu tenho que olhar para ele. Eu tenho a maioria dos casos de mulheres que trazem um hipotireoidismo, que a gente chama subclínico. Significa o quê? Não aparece no exame de sangue. Mas o quadro clínico é evidente, exuberante. Então eu vou tratar. Agora, por exemplo, o que é muito comum, tem até uma jovem, moça de 40 anos, deprimida, 3, 4 anos de depressão, e o quadro clínico exuberante. O cabelo está ralinho, percebe que a pele é ressecada, está obesa, desanimada, deprimida, e a depressão é que está trazendo ela, uma dificuldade para dormir, uma dificuldade de libido, uma indisposição, uma falta de energia vital e tudo mais. Então ela está trazendo um quadro muito importante. Uma hipotermia é muito importante, hipotermia é importante. Eu estou tratando a depressão há 3 anos. Eu falei, sim, mas a tua depressão pode ser de origem hormonal. Eu falei, mas o médico fez os exames, e eu sei que ele fez, e ele é competente, ele fez. Só que quando ele avaliou o exame estava dentro do parâmetro de normalidade. Então ele dispensou todo aquele quadro clínico por causa do exame de sangue. Falei, não, você me desculpe, eu falo, você tem um sintoma clínico e independente do exame eu vou tratar a tua tireoide. 3 semanas depois ela me liga e fala, doutor, eu tenho outra vida, eu não tenho mais tristeza, eu estou bem. Por quê? Porque estava faltando hormônio. E não adianta eu dar um antidepressivo se falta hormônio. Esse é o primeiro quadro clínico. Segundo, aí nós temos um grupo de médicos que estuda isso, olha um pouco diferente os parâmetros. A gente faz uma análise que a gente chama Quartis. O que é Quartis, Sr. Carlos? É assim. O T3, que é o exame mais importante do corpo, na minha opinião, atualmente. O T3 é o hormônio da tireoide, que a medicina convencional não pede. Só pede o T4. TSH e T4. O T3 é o mais importante. O normal é de 0,2 a 0,4. 0,2 a 0,4. Aí ela vem com 0,25. 0,25. Está dentro da normalidade. Só que quando a gente soma o quadro clínico e o exame, eu falo, pera um pouquinho, se eu dividir essa diferença entre 0,2 e 0,4, o 0,25 está 25%. Eu falo, não, realmente está dentro da normalidade, mas 25%. Eu falo, brinco com o meu paciente, podemos pegar o teu salário e você viver só com 25% do seu salário? Eu falo, não, o corpo não vai viver com 25% do hormônio. E aí eu justifico também pelo laboratório
com essa perspectiva. Percebe que quem sou eu? Mas eu tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer cursos com professores excelentes na medicina complementar, mas o senhor vai falar com um professor doutor da USP de endocrinologia, ele não vai ter essa perspectiva. Ele não vai ter essa perspectiva. Ou um psiquiatra renomado, tratando pessoas deprimidas, ele não vai ter essa perspectiva. Ele sabe que a tireoide dá depressão, mas ele ficou preso a um parâmetro que não dá indicação para ele. Se ele se abrir e fala, pera um pouquinho, eu vou tratar aqui a depressão, eu vou tratar a tireoide, vamos observar. Então a tireoide, como diz meu amigo Dr. Laí Ribeiro, ele diz assim, primeiro, não se faz diagnóstico. Segundo, não se trata direito. Por quê? Só se dá um hormônio, que é o T4. O T4 não é um hormônio. Ele é um pré-hormônio. Ele precisa ser biotransformado em T3. Então a gente precisa associar o T3. Muitos pacientes vêm, eu estou tratando a tireoide e continua do mesmo jeito, cansado, desanimado, não emagreço. Eu falei, você está tratando como? Eu trato com o remédio X tal. Eu falei, então é insuficiente. O corpo não está biotransformando. Aí a gente acrescenta o T3, que é uma blasfêmia para os colegas alopatas, mas a melhora é espetacular. Eu tenho pacientes que têm um endocrinologista, volta lá, está 10 anos tratando daquele jeito, aí volta melhor. Melhor. O que foi? Eu fui no médico aí, ortomolecular. Ele já torce o nariz quando fala isso. E o que ele te deu? Deu T3. Imagina que absurdo, não se dá T3. Mas eu estou 10 anos com o senhor aqui, estou do mesmo jeito. Eu estou 3 meses com ele, eu me sinto melhor. Eu estou com outra vida, estou com vitalidade, eu saio com meu marido, eu tenho outra energia. E aí ele devia falar, ele devia parar, né? Porque você sabe melhor que eu que o ego na medicina é um problema muito sério. É um problema sério mesmo. Seríssimo, né? Porque aí ele devia parar e falou, pera um pouquinho, você melhorou? Vamos ver, o que é isso? Doutor Cascapeira, que ideia é essa aí? Eu vou conversar com ele. Mas não, isso está fora dos parâmetros que nós estudamos aqui do fulano e tal. E aí ele perde a oportunidade. E eu sinto que isso vai cada vez mais, vai ficar difícil para eles, porque eles vão perder uma noção do que está acontecendo, né? Hoje em dia nós vamos em congressos de medicina complementar, essa coisa, são centenas e centenas, milhares de médicos jovens buscando isso aí, né? Então isso vai. Claro, precisa evoluir, não dá para ficar parado naquilo. Deixa eu perguntar uma outra coisa para o senhor. O estradiol alto, a pessoa tomando tamoxifeno, esse estradiol não baixa. Estradiol é 27, vamos falar. O que a pessoa faz? Então vamos lá. Aí precisa ampliar um pouquinho, tá? A resposta. Então, o senhor está partindo de um princípio que a medicina convencional, segundo os estudos, diz que o hormônio é o causador de câncer. Essa é uma premissa que eu não aceito. Por mais de 20 anos que eu estudo um autor que desenvolveu o que chama Nova Medicina Germânica. Esse médico, um médico alemão, na década de 80, ele teve um impacto emocional violento. O filho dele foi assassinado e ele fez um câncer por causa disso. Como ele era um professor, um filósofo, um doutor emérito numa faculdade alemã, e ele era um professor na época de imagens, ele ensinava a radiografia, a tomografia, o que tinha na época. Ele achou estranho ter um câncer. Ele teve um câncer de testículo depois que o filho dele foi assassinado, a esposa um câncer de mama,